Oi pessoal, boa noite, tudo bem, time Atlas? Para terminar a nossa sexta-feira de hoje e deixar a nossa sexta-feira um pouco mais gostosa, eu vou mostrar um pouco para vocês um dos meus hobbies, que é cozinhar. Eu resolvi fazer um prato simples, até para vocês poderem aprender. Acredito que muitos já saibam fazer, mas eu resolvi fazer um risoto, mas eu vou fazer um risoto de linguiça calabresa ou toscana, depende vocês podem usar o tipo de linguiça que vocês quiserem. Então eu vou ensinar para vocês primeiro uma receita de risoto básico, né, que é um risoto bem legal, é uma receita bem gostosa e espero que vocês gostem. Pessoal, por favor? Eu acho que esta é uma receita básica de risoto que você vai, eu acho particularmente uma das melhores que você vai encontrar na sua vida, modéstia à parte. Mas garanto que assim que você pegar um pouco de prática, você passará a fazer risotos o tempo todo e vocês não vão se desapontar. E não é difícil incrementar essa receita. Basta adicionar alguns ingredientes diferentes para temperar. Então, eu vou preparar um risoto básico que servirá servirá como uma base incrivelmente cremosa, seguindo de uma receita simples com essa variação que eu falei para vocês, que é o uso da linguiça para fazer um risoto de linguiça. Então, esse é o meu mise en place. Eu já separei os ingredientes que eu vou fazer a receita, né? Então, para vocês entenderem, eu vou usar 400 gramas de arroz arbóreo, que é o arroz para risoto. Então, são 400 gramas. Por que 400 gramas? 400 gramas, normalmente, para esse tipo de prato, você consegue servir 6 pessoas, tá? Tranquilamente. Eu vou usar uma colher de sopa de azeite de oliva. Vou usar 3 chalotas ou duas cebolas médias picadas bem fininhas, estão ali, já estou mostrando para vocês, né? Eu vou usar 2 dentes de alho picados bem finos, que estão aqui, tá bom? Vou usar meia cabeça de salsão picado bem fininho, tá aqui do lado da cebola, legal? E eu vou usar vinho branco. Também vocês podem usar o vermute. Tá? Mas o vermute aqui no Brasil é mais difícil de achar, ou o Martini Dry, ou o Noli Prat. É mais chatinho de conseguir aqui no Brasil. O Martini talvez sim, mas o Noli Prat é mais difícil. Então eu vou usar um vinho branco seco, vou usar um sal grosso. Eu gosto muito de usar o sal rosa, que é o sal do Himalaia, né? E eu coloco dentro, eu moo o sal, né? Então eu gosto dele bem moidinho, né? Então eu acredito que esse sal dá um sabor especial na comidinha. E 70 gramas de manteiga e 120 gramas de queijo parmesão fresco ralado. Nesse caso, hoje, nessa receita, eu não vou usar o parmesão. Eu vou usar um Gouda, tá? Mas o Gouda é tão bom quanto o parmesão quando ele fica pronto, sabe? Vocês vão gostar bastante. Vocês podem usar tanto o Gouda quanto o parmesão. Fica bem legal. E manteiga. Obviamente, para mim, eu sou fã da manteiga aviação, não fazendo propaganda para eles, mas é uma manteiga bem saborosa. O arroz, né? Eu normalmente gosto de usar o La Pastina, é um arroz bem legal, um arroz arbóreo gostoso para fazer risoto. Eu gosto bastante dele, não estou ganhando nada da La Pastina para apresentá-lo, mas eu gosto muito desse risoto, desse arroz, perdão. E o vinho que eu estou usando é um vinho branco, tipo um vinho branco seco, tá? Coincidentemente eu estou usando um vinho português da região do Alentejo, que eu sou fã desse vinho. Oi pessoal, mais uma coisinha, deixa eu mostrar para vocês aqui o que eu preparo, o que a gente pode preparar antes, né? Que é o nosso caldo para poder fazer o risoto. Então esse caldo vocês precisam fazer antes, vocês vão gastar uma meia hora, 40 minutos. Então eu recomendo que vocês façam primeiro o caldo. Deixem o caldo pronto primeiro na panela de pressão, porque vocês vão usar ele posteriormente para fazer o risoto. Pessoal, como eu vou fazer um risoto de linguiça, antes da gente começar a fazer o risoto, normalmente eu preparo a linguiça antes, porque a gente vai usá-la depois da mistura do risoto. Bom, eu peguei uma linguiça toscana, tá? E você precisa tirar a pele da linguiça, tá? Tire a pele dela, então você faça um corte no meio da peça e você vai tirando, ó, tire tranquilamente que ela sai inteira, ó. Se vocês perceberem, ela vai sair toda, tá? Sai toda, você tira toda a pele dela,
Por quê? Porque nós vamos depois trabalhar essa linguiça aqui na panela, vamos fritá-la para que ela fique bem pequenininha, bem tostadinha, porque ela vai entrar depois na mistura do risoto básico que a gente vai fazer. Bom, pessoal, turma, agora é o seguinte, depois que a gente tira a pele da linguiça, você pode esmagar um pouquinho com a mão, tá? Facilita depois para você prepará-la aqui na panela. Então você percebe que agora ela vai cozinhar. Então a gente vai fritar essa linguiça aqui. A própria gordura dela vai deixá-la suculenta. Então não precisa colocar nada. Bom, continuando o nosso prato, como eu tinha falado, eu normalmente uso 2 colheres de sopa de azeite. Então mais para ajudar vocês a não errarem na quantidade, mas duas colheres de azeite são suficientes para esse prato. Normalmente eu gosto muito de usar esse azeite, um azeite italiano, é bem gostoso. Mas você pode usar azeite galo, azeite carbonel, vocês podem usar o azeite que vocês entenderem, os azeites que vocês tiverem em casa. Tá? Enquanto isso, a panela vai esquentando, eu continuo fazendo o refogado da linguiça. Tá? Como eu gostaria de lembrar vocês que a linguiça não precisa misturar absolutamente nada, é só colocá-la na panela, mais nada. Veja que ela já está tomando uma cor diferente, está cozinhando e tal, então a gente vai trabalhar essa linguiça aqui, sempre batendo um pouquinho para diminuir, para deixá-la menorzinha, cortando os pedaços grandes. Ela vai ficar como se fosse uma carne moída, tá? Então a ideia é deixá-la dessa forma, pequenininha, tá? Se você quiser usar um garfinho para deixar menor ainda, não há problema nenhum, tá? Fica a teu critério. Tá? Tem gente que gosta de pedaço maior e tal. Eu particularmente gosto dessa forma, então eu uso colher de pau, tá? Porque não corta tanto a linguiça, então ela fica um pouquinho maior e o prato acaba ficando mais suculento. Enquanto isso, o meu azeite está aquecendo aqui na panela, tá? Que nós vamos começar a preparar também, vamos começar a preparar o risoto. Então vamos lá. Eu jogo as minhas minha porção de cebola e a minha porção de salsa. Por que eu ainda não vou jogar o alho? Vou dar uma dica para vocês, pessoal. Quando a gente faz um refogado, o alho sempre a gente tem que colocar depois que a cebola começa a dourar. Porque se a gente joga a cebola joga o alho junto com a cebola, o que acontece com o alho? O alho queima. E aí, quando ele queima, a comida fica amarga. Então, quando vocês forem fazer qualquer tipo de refogado, esperem a cebola ficar com cara de caramelizada, um pouquinho clarinha, enfim, mais cozida, né? Já bem refogadinha. Depois joga o alho, tá? Não jogue o alho junto com a cebola, porque não fica legal. Bom, pessoal, agora eu já incorporei o alho, tá? Também aqui na mistura, tá? Como vocês podem ver, ó, agora a cebola já está bem cozidinha e eu joguei o alho agora. Então o que vai acontecer? O alho não vai queimar, ele vai se incorporar bem à cebola sem que ele fique queimado, né? Então, obviamente, a gente acaba não prejudicando o sabor do arroz. Tá? Uma coisa legal, o arroz arbóreo, normalmente você não precisa nem lavar, não se preocupe. Ah, vou deixar na água para amolecer. Não. O arroz arbóreo ele já vem a vácuo, ele já vem de uma forma perfeita para preparar. Então não se preocupem, vou deixar na água, descansando. Não, esquece. Joga ele direto e vamos trabalhar. Então eu vou incorporar agora o arroz. Vamos misturá-lo bem. Bom, o segredo aqui da mistura é deixar esse arroz começar a ficar translúcido. Quando ele começar a ficar translúcido, você vai incorporar
um vinho branco. Tá legal? Então, tenha um pouquinho de paciência, tá? Sempre misturando, porque senão ele vai queimar, senão ele queima. Então você mistura bastante, tá? Até ele começar a ficar bem cozidinho e translúcido. Então vamos lá. Enquanto isso, a minha linguiça está começando a fritar, está começando a tomar uma carinha já mais cozidinha, está começando a ficar com uma cara já no jeito para a gente incorporar na mistura final do risoto. Tá legal? Enquanto isso, ó, meu arroz ali tá cozinhando. A gente não pode largar, não podemos largar os dois, né? Então tem que estar olhando os dois, senão um queima e já era. Vocês, se quiserem fazer os dois de uma vez só, vocês podem fazer, ou dá para fazer separado. Eu normalmente faço os dois ao mesmo tempo, porque para ganhar um pouquinho mais de tempo, né? Mas normalmente você pode fazer primeiro só a linguiça e depois fazer o risoto. Tá? E incorporar a linguiça no final. Bom, pessoal, depois de uns 10 minutos de cozimento aqui da linguiça, normalmente ela já fica no ponto. Então não precisa passar mais do que isso, porque senão ela vai queimar. Tá? Então eu deixo ela desse jeito. Ó, vocês podem dar uma olhadinha como que elas ficam. Tá? Então a linguiça fica bem cozidinha. Tá? Ela está totalmente cozida e não passou do ponto, não queimou. Legal? Eu vou incorporar o vinho. Quando eu falo 2 cálices de vinho, normalmente eu já estou acostumado com a medida, mas quem não está, normalmente use 2 cálices para não errar. Eu já estou acostumado, então venho a olho, eu sei mais ou menos o quanto que eu tenho que jogar de vinho branco. Tá? Então você incorpora o vinho branco na mistura bem. Então, vamos deixar cozinhar mais um pouquinho. Até o vinho branco, na verdade o álcool do vinho vai evaporar. Então, na hora que você incorporar o vinho, você já vai começar a sentir um odor muito gostoso. Né? Então você consegue sentir aquele aroma gostoso do vinho evaporando. Então esse é o segredo de um bom risoto, né? Usar um bom vinho branco. Bom, agora que o álcool do vinho já evaporou, obviamente o arroz ele já incorporou o sabor efetivo do vinho, né? E agora a gente está preparado, estamos prontos para começar a fazer o cozimento desse risoto. E aí nós usamos aquele caldo que eu falei para vocês no começo da nossa conversa, tá? Esse é o caldo que eu já fiz anteriormente, um caldo de legumes com o frango. Jogamos, normalmente eu jogo 3 conchas de uma vez, por causa dessa quantidade. Quando você fizer uma quantidade menor, não precisa, mas como eu tenho uma quantidade grande aqui, eu gosto de jogar 3 conchas. E aí, o segredo do bom risoto, para que ele fique bem cremoso, é que você sempre tem que mexer, tem que estar sempre mexendo enquanto ele está cozinhando. É um pouco cansativo, mas ele vai soltando, o arroz vai soltando o amido dele e vai deixando, vai deixando com aquela característica cremosa. Então o segredo é misturar, é sempre ficar mexendo o tempo todo, senão ele não solta o amido e ele não fica cremoso. Tá? Se você deixar ele cozinhando como a gente cozinha o arroz normal, ele não solta o amido como de costume, então ele fica um pouco mais seco. Tá? Então para ele ficar cremoso, o segredo é sempre ficar misturando, e aí a água vai evaporando e você vai incorporando sempre uma concha, 2 conchas, depende da velocidade do teu fogão. Né? Muitas vezes tem fogões industriais, por exemplo, o pessoal pode ser que tenha em casa um fogão um pouco mais forte, né? Então a água acaba evaporando mais rápido e você vai acrescentando a concha e trabalhando ela até o risoto ficar bastante cremoso e tal.
Tá? Então esse é o segredo de você preparar o risoto de forma cremosa. Quando eu jogo as 3 primeiras conchas de água, agora é o momento de salgar. Então, como eu falei para vocês, eu tinha aquele sal rosa, né? Então agora eu salgo com o sal grosso. Aí o sal é a gosto, pessoal. Vocês depois vão experimentando. Vou experimentando para ter a ideia de quanto o prato está salgado ou não. Então é gosto. Tem gente que gosta um pouco mais salgado, tem gente que gosta um pouquinho com menos sal, né? Eu normalmente eu gosto bastante, não muito salgado, mas eu acho que o sal ele dá um pouco mais de sabor, né, ao prato. Então eu acabo não usando muito, mas é muito ao gosto do freguês, como a gente fala, né? Ó, turma, venham dar uma olhadinha. Ó, a gente vai misturando, ó, e ele vai começando a ficar cremoso, ó, tá vendo? Essa é a consistência do risoto. Ele vai ficar desse jeito, tá legal? Então tem que ter um pouco de paciência mesmo, né? É que na verdade quando a gente faz 400 gramas demora um pouquinho mais. Mas normalmente se faz 100, 200 gramas é mais rápido para fazer. Ele já está começando a ficar cremoso, olha. Já está ficando com a carinha de risoto. Logo, logo a gente vai desligar o fogo, né? E aí eu vou incorporar a manteiga. Vou incorporar também o queijo ralado, que pode ser o parmesão ou o Gouda. Nesse caso aqui eu vou colocar o Gouda. Depois disso, aí é só misturar a linguiça que a gente fez previamente, que a gente preparou antes. E aí o risoto de linguiça vai estar pronto. Legal? Então, daqui a pouco eu mostro para vocês o risoto com a manteiga e com o queijo ralado. Bom, agora o risoto já está com aquela consistência esperada, bem cremosa. Aí você já desliga o fogo, tá? E aí a gente vai acrescentar a manteiga. E eu normalmente coloco uma colher de sobremesa. Eu corto, ó, vejam o quanto que eu corto de manteiga para incorporar no risoto. Ó, normalmente eu coloco isso aqui de manteiga e a gente incorpora no risoto. Nós misturamos, ele vai naturalmente derreter aqui com isso. Misturamos mais um pouco aqui. Nesse momento aqui o fogo já está desligado, tá? Porque a gente não pode deixar secar demais também, senão ele vai perder a cremosidade. Ele já está quase pronto para servir, tá? Legal? Então a gente já vou colocá-lo na mesa. Ó, então tá aí, tá? A manteiga está incorporada. E agora nós vamos ralar o queijo. Bom, já adicionei a manteiga, agora acabei de ralar o queijo. Você pode ralar o queijo o quanto você quiser, porque o queijo, tanto o parmesão quanto o Gouda são maravilhosos. Então, se você gosta de queijo, você coloca a gosto, e, enfim. Bom, esta é a receita do risoto básico, tá legal? Como nós preparamos a linguiça antes, agora é só incorporar a linguiça no risoto básico. Então, assim, essa receita básica, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Tem vários risotos que eu gosto muito de fazer. Tem um especificamente que eu acho bem leve, é um risoto de camarão com ervilhas e hortelã. Ele fica super gostoso. Então, também é fácil. A base é esse risoto que nós fizemos aqui. Depois vocês incorporam o camarão fritinho no alho, com azeite, mais as ervilhas e o hortelã. Fica um risoto bem saboroso. Essa é uma outra opção. Bom, e tem vários. Tem com cogumelos, né, com shiitake, com shimeji, com champignon, enfim. Então dá para você fazer vários tipos de risoto. Tá? Então tá aí o nosso risoto de linguiça toscana. Ele já está pronto.
E agora, pessoal, é só ir para a mesa. E a minha recomendação para este prato, um vinho legal para incorporar com esse risoto, que vai super bem, é um vinho branco, seco, né? Pode ser inclusive aquele que eu usei agora para fazer o risoto, aquele vinho branco alentejano, que é excelente. Qualquer vinho português do Alentejo, não tem erro, pessoal, vocês não vão errar. Podem comprar qualquer vinho branco do Alentejo, de boa qualidade, que vocês estarão muito bem servidos. Eu, quando termino de incorporar todos os ingredientes, eu antes de servir, eu ainda deixo descansar por alguns minutos e o risoto está pronto. Bom, turma, espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira. Podemos fazer outros pratos aí quando vocês quiserem. Espero poder um dia cozinhar para todos vocês. Vamos ver se a gente consegue criar aí uma oportunidade para fazer essa brincadeira com todos. Me sinto muito honrado de fazer parte desse grupo. Espero poder estar com vocês por muito tempo aí. E vamos usar esse momento aí para a gente refletir, para a gente descansar, também. E que nós voltemos aí todos com muita vontade aí de ajudar a Atlas a crescer ainda mais. Bom, um abraço a todos, bom descanso a todos e boa noite.